Minhas metodologias de treino eu vou abordar treinamento contínuo. E quando eu vier para o terceiro mês, eu vou para treinamento descontínuo, ou seja, intervalado. Intervalado. E aí, pessoal, tudo certo? Tranquilo? Periodização, hein? Periodização, meu. Estamos falando sobre periodização. Tem 3 videoaulas anteriores em algum lugar nesse vídeo ou na descrição desse vídeo. O Jefferson vai colocar para vocês os links para essas outras videoaulas anteriores que embasam essa aula. Então é o seguinte, assim, pensando em processo didático para entendimento, seria interessante, fundamental, que vocês verificassem as videoaulas anteriores, assistissem na ordem, primeira videoaula, segunda e terceira, para vir para essa quarta videoaula. Então vamos combinar o seguinte, ó, eu vou chamar a vinheta agora, vai parar essa videoaula aqui, vai buscar ou no card aqui ou na descrição do vídeo as videoaulas anteriores, vai lá e assiste, está com tempo, está a fim de estudar, quer aprender periodização, quer compreender um processo de periodização, então pausa o vídeo agora na chamada da vinheta, assiste as videoaulas anteriores e aí volta para essa videoaula. Tenho certeza que tu vai ter uma lógica de entendimento muito melhor do que pegar só essa videoaula isolada e passar a assistir. Combinado? Então vamos para a vinheta. Você que é acadêmico ou profissional de educação física, está se inserindo no mercado de trabalho agora, quer atuar como personal trainer, mas não se sente seguro, tem várias dúvidas, gostaria de trocar informação com outros profissionais mais experientes, ter tutores para guiar melhor os estudos e a atividade profissional, nós temos o Treino em Foco Play, link na descrição desse vídeo para ajudá-los nessa dinâmica de trabalho. Galera, vamos lá, assistiram as videoaulas anteriores? Fundamental que tenham assistido, tá? Ela vai mostrar para vocês todo um processo que eu venho falando da periodização e aí abordando, né, os ciclos de treinamento, macro ciclo de treinamento, outro ciclo de treinamento chamado mesociclo, outro ciclo de treinamento chamado microciclo e que eu falei nas videoaulas anteriores que futuramente nós iríamos detalhar melhor essa questão de ciclos de treinamento. E hoje eu vou detalhar melhor. Mas é importante vocês assistirem as videoaulas anteriores porque ela faz uma relação com a carga de treinamento e essa relação da carga de treinamento escalonada, olha o termo que eu estou usando, escalonada na linha do tempo. Como assim? A ideia de periodizar e trabalhar com ciclos de treinamento grandes, médios e pequenos, olha como é que eu estou traduzindo para vocês, hein? Nós vamos trabalhar com ciclos de treinamento na linha do tempo, então conforme o tempo vai passando, eu vou ter ciclos de treinamento, grandes ciclos de treinamento menores e menores ainda, aonde essa carga de treinamento nessa linha do tempo ciclada, num processo de periodização, eu busco sempre obter o efeito de supercompensação. E como vocês viram na última videoaula, o efeito de supercompensação aplicado, exemplificado no glicogênio muscular, valendo para outras diversas variáveis fisiológicas, com efeito de supercompensação o indivíduo vai agregando, melhorando a sua condição, no caso do exemplo, do glicogênio muscular, do estoque do glicogênio muscular no quadríceps, que foi o exemplo que eu trabalhei com vocês. Isso vai evoluindo, vai melhorando a condição física dele em diferentes parâmetros. De novo, o parâmetro exemplificado para a supercompensação foi o glicogênio muscular, que é um parâmetro importante bioenergético, importante para a evolução da condição física do indivíduo, pensando em treinamentos aonde o glicogênio muscular é a fonte de energia principal ou até mesmo secundária, mas ainda importante no processo de bioenergética. Ok? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Espero que sim. Dúvidas? Entre em contato com a gente, vamos trocar uma ideia sobre essas dúvidas de vocês. Principalmente aqui, se comunicando aqui no vídeo no YouTube mesmo. Logo que o vídeo é lançado, os primeiro, segundo e até terceiro dia após o lançamento do vídeo, nós estamos sempre dando uma olhadinha nos comentários de vocês. Depois que o vídeo fica mais tempo, aí realmente a gente não mantém, porque daí é impossível manter uma interação com vocês com vídeos já de lançamento de 2, 3, 4, 5 semanas. Então, primeiro, segundo e até terceiro dia nós estamos aí olhando os comentários e podendo trocar uma ideia com vocês e interagir. Fora isso, Instagram do Treino em Foco, meu Instagram, João Moura Tef, e o Instagram do Treino em Foco, procura aí no Instagram, troca uma ideia conosco, fala pelo direct, a gente troca informação com vocês. Então essa é a ideia geral de hoje, né? A ideia geral de periodização é isso, eu vou, para periodizar, obviamente eu tenho que trabalhar com a carga de treino,
Então eu tenho que trabalhar com a carga de treino do meu cliente e dentro dessa carga de treino organizar sempre ela no tempo, e para organizar dentro do tempo eu vou para ciclos de treinamento, e aí eu tenho grandes ciclos de treinamento moderados e pequenos ciclos de treinamento. E o objetivo sempre é fazer o indivíduo evoluir dentro do fenômeno supercompensação. Beleza? Essa visão geral das 3 últimas videoaulas e introdução para a videoaula de hoje. Como é que nós vamos trabalhar hoje, galera? Vamos tentar evoluir e principalmente interpretar a ideia do mesociclo de treinamento hoje aqui, ó. Para que serve? Qual é a lógica do mesociclo de treinamento? É muito bonito, né? Lindo e maravilhoso. Você fala, pô, tô periodizando, macrociclo, meu mesociclo, mas tu entendes bem o que quer dizer e principalmente, além do que quer dizer, né? Qual o conceito e como fazer e qual é a lógica do mesociclo dentro de um período de treinamento? O que ele vai organizar esse mesociclo dentro do período de treinamento? Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, vou exemplificar, aonde nós vamos discutir primariamente o mesociclo. Sempre vai estar envolvido o microciclo, sempre estará envolvido o macrociclo, mas discutir a ideia do mesociclo. Então para isso vamos pegar um exemplo, nada melhor que nós pegarmos um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um indivíduo para treinar, esse indivíduo seja homem, esse indivíduo tenha 40 anos, certo? Esse indivíduo seja previamente sedentário. Olha só, isso aqui são dados fundamentais para que eu possa pensar o treino desse indivíduo. Sedentário há 5 anos, que ele está nessa vibe sedentária, e ele é ex-atleta, tá? Agora, ex-atleta do quê? Ex-atleta de, vamos colocar lá, voleibol, tá? Então, o cara, ex-atleta de voleibol, só que hoje, 40 anos, parou de jogar o quê? Aos 30 anos, certo? Olha só, na amnésia está me dando dados aí para eu pensar o treino desse cara, e sem dados eu não consigo fazer nada. Então, é um homem, 40 anos, previamente sedentário, 5 anos que está nessa vibe aí sedentária, ex-atleta de voleibol, parou de jogar aos 30 anos, manteve-se fisicamente ativo por mais 5 anos e nos últimos 5, já que ele tem 40, está sedentário. Bom, aí outros dados importantes, o percentual de gordura dele hoje. Bom, vamos imaginar que o percentual de gordura é 15 e ele, por ser jogador de voleibol, tinha um percentual até mais baixo, 12%, hoje ele está com 22%, vai. Ele está gordo, mas não está muito, mas está um percentual de 22%. A massa muscular dele, percentual de massa muscular, vamos imaginar que está em torno de 40%. Se nós formos para a literatura, 40% de massa muscular está legal, está tranquilo. Para uma pessoa que não é ex-atleta, para uma pessoa que nunca praticou esporte de uma forma mais intensa, uma pessoa sedentária clássica, 40% a literatura coloca como legal. Mas para esse cara eu já pensaria, bom, é interessante fazer um upgrade dele. Então vejam bem, poderia avaliar a postura para verificar, fazer teste físico, flexibilidade, como é que tá. Bom, vamos colocar aqui que flexibilidade. Eu fiz o banco de Wells, tá? Sentar e alcançar do banco de Wells. E no banco de Wells ele teve a medida de 3 centímetros. Cara, 3 centímetros no banco de Wells é horrível. O cara meteu só 3 centímetros, é coisa do Jefferson aí que mete só 3 centímetros no banco de Wells. Ou o Caio, né? O Caio também vai bem aqui no banco de Wells. Ele tá vendo a gravação aqui, ele manda bem, manda mais ou menos 3%, 3 centímetros no banco de Wells. Tem gente que manda menos 3, tá? Falta 3 centímetros para chegar na escalinha do banco de Wells. Então ele tá com encurtamento na região posterior. Aí vem a questão assim, olha só, toda uma anamnese para pensar a periodização. Não tem como fazer aquilo lá sem conhecer meu cliente, tá? Então, prescrição sem avaliação, prescrição cega, né? O hashtag que nós estamos usando aí, prescrição sem avaliação, prescrição cega. Então nós estamos fazendo uma avaliação, conhecendo, tendo um diagnóstico inicial do nosso cliente para poder pensar principalmente o mesociclo dele. Bom, dentro desse conceito, quando eu apliquei o banco de Wells, eu perguntei para esse cara, Paulão, vai, o nome dele é Paulão. Ô Paulão, onde é que tu sentiu desconforto muscular ao fazer o banco de Wells? E o cara sentiu na região lombar. Então eu sei que a região lombar dele é que está mais encurtada, não é nem região posterior de coxa. Muitas pessoas sentem posterior de coxa, pessoas sentem glúteo. Mulheres que usam diariamente salto alto por muito tempo tendem a sentir gastrocnêmio, região de tríceps sural no banco de Wells. Está encurtado, mas a região que sente, onde na cadeia posterior muscular está mais encurtado, mulheres que usam salto alto por muito tempo tendem a sentir essa região. Consequentemente, esse resultado se refere a um encurtamento de cadeia muscular posterior, nesse exemplo das mulheres, com ênfase no encurtamento em posterior de perna, em tríceps sural, principalmente
particularmente em gastrocnêmio. Nesse caso aqui, no exemplo que eu estou trazendo para nós pensarmos, não, o cara sente mais a lombar. Tem problema de hernia discal, tem algum problema, não apresentou nenhum problema postural, nenhum problema ortopédico, não apresentou, medir lá a pressão arterial do cara, vamos lá, ó, medir a pressão arterial dele, deu lá os 120 por 80 milímetros de Hg. Então o cara tem uma pressão arterial dentro do normal, um pouquinho mais assim, um pouquinho mais, mas dentro do padrão normal. Frequência cardíaca de repouso desse cara, quando eu medi lá a frequência cardíaca de repouso dele, deu um valor, vamos colocar lá de 70 batimentos por minuto. Bom, tranquilo, para um cara sedentário nessas condições, para essa faixa etária, 70 eu vejo que está condizente com o diagnóstico dele, com o que eu venho estudando. Bom, então eu já tenho aí um parâmetro agora para começar a pensar a periodização dele. Beleza. Então vejam bem, galera, olha lá, como é que eu vou começar a pensar isso aqui para raciocinar um exemplo, né? Um exemplo. Não existe receita de bolo, são linhas de raciocínio. Eu tenho que entender o conceito do mesociclo, que é o que nós vamos discutir agora, e pensar esse treino do cara dentro desse conceito do mesociclo. O cara tem um encurtamento muscular, particularmente na lombar, mas é toda a cadeia postural, toda a cadeia posterior. Seria interessante aumentar um pouquinho a massa muscular dele, seria interessante diminuir o percentual de gordura dele, tá? E eu tenho que entender que esse cara está sedentário já há 5 anos, então por mais que ele tenha experiência em treinamento, ele já treinou, por exemplo, musculação, aeróbio, intervalado, ele está 5 anos paradaço. Então eu tenho que levar tudo isso em consideração para elaborar um programa de treinamento. E o ponto-chave fundamental agora aqui, né? Diante desse diagnóstico, qual é o objetivo desse meu cliente, do Paulão, né? Cara, qual é teu objetivo? Aí ele vai lá e coloca, João, eu quero saúde, qualidade de vida e saúde agora, criar meus filhos, meu objetivo agora, claro, melhorar um pouquinho a estética, né? Sempre é bom, por que não? Mas o objetivo maior é qualidade de vida, saúde, né? Beleza. Então, dentro desse diagnóstico, ainda se torna interessante, diante do objetivo do Paulão, diminuir um pouco ainda o percentual de gordura dele, aumentar um pouco a massa muscular, atacar esse encurtamento de cadeia muscular posterior, que ele ainda não sente dor na lombar, mas ele tem esse encurtamento, pode vir a sentir, certo? Tirar esse cara do sedentarismo e usar como experiência o voleibol dele, o treinamento que ele teve, isso aqui é bom investigar um pouquinho mais a fundo, o que ele já treinou, o que ele não treinou, e em cima disso agora pensar a periodização dele. Então vamos lá, ó. Pensando a periodização e a ideia de mesociclo, que é o objetivo da videoaula de hoje, olha só, eu quero aumentar a massa muscular e quero diminuir o percentual de gordura. E eu quero impactar esse cara, tirar ele do sedentarismo. O que seria mais interessante e mais rápido, até para motivar ele a se manter no treinamento? Eu buscar o aumento da massa muscular ou diminuir o percentual de gordura? Vocês podem ter a conclusão de vocês. Eu vou ter a minha aqui. A minha conclusão é o seguinte, cara, eu vou pensar aqui em coisas mais rápidas para manter esse cara mais ativo e aderir ele ao programa de treinamento. Então, por o simples fato dele fazer exercício já vai pelo menos manter a massa muscular dele e talvez até já melhore, mesmo sem entrar num trabalho de hipertrofia pesado. Agora, eu posso priorizar a diminuição da gordura corporal e o ganho de flexibilidade. São duas valências biomotoras aqui que eu consigo fazer isso rápido e dessa forma eu consigo dar uma base legal para esse cara e como ele está melhorando e percebe isso, eu faço uma adesão melhor, uma aderência melhor ao programa de treinamento. Olha quanta coisa está na cabeça para pensar na periodização com dados do meu cliente. Beleza, então eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou colocar uma linha do tempo agora aqui e digamos que eu estou recebendo esse cara em fevereiro, tá? De 2022, eu estou aqui em outubro de 2021 gravando esse vídeo para vocês, mas para pegar a ideia, eu vou lá para fevereiro do ano de 2022, que eu recebi esse cara e vou fazer uma programação até dezembro de 2022. Vou trabalhar com o calendário oficial, isso aqui é o meu macrociclo, então eu acabei de estabelecer o meu macrociclo de treinamento com o calendário oficial. João, poderia fazer até setembro, tu pode fazer um macrociclo como tu quiseres, pode fazer um macrociclo maior, menor, só que eu vou trabalhar e quando não é com atleta, o macrociclo dentro do calendário oficial ele é mais interessante. Bom, agora que eu já estabeleci um macrociclo e em outra videoaula a gente pode trabalhar melhor a ideia do macrociclo, eu vou para o que interessa para nós aqui, mesociclo. Qual é a ideia do mesociclo de treinamento? É organizar a ideia que eu tive de treinabilidade do cara dentro desse espaço temporal do macrociclo. Então, por isso que eu tinha colocado lá, ó, tem que organizar agora conteúdo e carga de treinamento no tempo. Que tempo? Tempo do macrociclo. Então, esse tempo do macrociclo eu tenho que organizar fases de treinamento ou ciclos de treinamento
nos quais nesses ciclos de treinamento eu vou estruturar a ideia disso aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Como esse cara é ex-jogador de voleibol, ele já tem uma experiência motora legal. Não é um cara que... E eu coloco ele para treinar e observo, ele é um cara descoordenado, é um cara com dificuldade motora. Uma experiência de ser ex-atleta de voleibol dá para ele uma boa experiência motora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base muscular, eu não preciso de uma base neuromotora para ele, mas uma base muscular eu preciso. Então eu vou trabalhar uma base inicialmente com esse cara. Então de fevereiro, vamos colocar aí até abril, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma base muscular para ele. Base muscular, certo? Bom, de abril, e nessa base muscular, o que eu vou objetivar? Já vou dar uma basezinha que talvez já melhore, não é o objetivo hipertrofiar, mas talvez já melhore aqui a massa muscular dele. E como vai gerar gasto calórico que ele vinha sedentário, talvez já venha melhorar aqui a diminuição do percentual de gordura. Só que nessa base muscular dele eu não tenho ainda como objetivo grande, forte, diminuir o percentual de gordura dele. Não tenho esse objetivo aqui, ó. Embora possa acontecer, porque ele já começa a fazer um exercício. Se entrar com um aspecto nutricional aqui, ele já vai ter. Agora, nessa base muscular, eu vou ter um aspecto bem claro para entrar aqui, ó. Eu quero melhorar a flexibilidade dele durante essa base muscular. Então, o que eu vou trabalhar nesse primeiro meso? Opa, agora entra, ó. Aqui é o meu primeiro meso. Olha a ideia do meso aqui, ó. Primeiro mesociclo de treinamento. Então, qual é a ideia desse primeiro meso? E qual é a ideia do meso? Raciocina lá, ó, macrociclo de fevereiro a dezembro. Eu tenho objetivos aqui bem claros, feito no meu diagnóstico, nas minhas avaliações iniciais, que eu quero desenvolver ao longo desse macrociclo. Só que o meu primeiro meso, organizando o meu conteúdo, meu objetivo de treino e as minhas cargas, eu vou dar uma base muscular para esse cara e já pretendo, do ponto de vista de flexibilidade, melhorar essa flexibilidade que eu identifiquei, por exemplo, no banco de Wells, como extremamente pequena, né? 3 centímetros, e sentindo a região lombar. Então aqui eu já vou pensar nisso, daqui a pouquinho a gente descreve o treinamento. Mas olha só, eu já organizei meu raciocínio dentro de um processo de periodização. Então em abril, a partir do primeiro mês, o que eu raciocino? Esse cara já vai ter uma base muscular e esse cara já vai ter resolvido o problema da flexibilidade dele, certo? Aí de abril, e eu posso colocar uma situação assim, ó, de abril até, vamos lá, até outubro, tá? Até outubro, ó. Eu vou dar um trabalho para ele agora aqui, aonde eu vou enfatizar essa questão aqui, ó. Agora eu vou buscar o emagrecimento desse cara. Então aqui vai ser o meu segundo mesociclo. Nesse segundo mesociclo eu já tenho uma base muscular e eu vou partir para treinamentos aqui. E aí dentro desse mesociclo eu poderia até, aqui pensando, olha só o que eu vou fazer. Eu vou quebrar esse meso aqui em 2 mesos. Como assim? Como esse cara vem 5 anos sedentário, está um pouquinho acima do peso, eu quero emagrecer ele, mas eu quero trabalhar com umas cargas legais, o que eu vou fazer? Eu vou botar um meso aqui, ó, e vou colocar abril, final de julho, vai lá, julho, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar atividades num segundo meso, olha bem agora aqui, ó, o raciocínio mudou um pouco. Pode? Pode. Aqui vem o terceiro meso, tá? Segundo meso, terceiro meso. Nesse segundo mês eu vou trabalhar com atividades aeróbias contínuas, tá? As minhas metodologias de treino eu vou abordar treinamento contínuo. E quando eu vier para o terceiro mês eu vou para treinamento descontínuo, ou seja, intervalado. Intervalado. Por que eu posso pensar isso? Porque quando eu observei a experiência dele no voleibol, ele treinou muito tempo com intervalado e ele me relatou que curte esse treinamento intervalado, né? Só que como ele está 5 anos parado, eu identifiquei esse sobrepeso dele, né? E aí eu vou dar essa base aqui, ó, segundo e terceiro mês eu estou objetivando lá gasto calórico dele, ele já entrou com intervenção nutricional aqui, só que aqui o objetivo não foi perda de peso, o objetivo foi melhorar a questão da flexibilidade dele e dar uma base muscular. Então a musculação aqui foi um ponto importante com o alongamento. Já entrou trabalho aeróbio aqui? Já entrou, mas não entra com muito tempo da sessão. É um trabalho paralelo e pequeno, tipo 10 minutinhos ali para constar, para ir trabalhando, uma basezinha no trabalho aeróbico. Aqui eu vou trabalhar mais forte o aeróbico. Aqui a sessão de treinamento, as metodologias contínuas que eu vier a aplicar, elas vão ocupar maior parte do tempo da sessão de treinamento, porque é o meu objetivo. E depois, no terceiro mês, eu passo para aquilo que ele curte mais, que é o treinamento intervalado. E ele me relatou isso no diagnóstico.
E pensando que ele é um ex-atleta de voleibol, e me relatou. Então eu vou trabalhar e eu quero aderência desse cliente ao treinamento. Então eu estou buscando sempre dar uma base muscular, já resolver alguma coisa para ele, aqui ele já vai se sentir melhor. Se entrar com uma intervenção dietética aqui com o nutricionista, já vai melhorar bastante, inclusive o percentual do grupo. Aqui eu entro com uma sessão de treino contínua de estratégia de treinamento aeróbico, dando maior ênfase nesse trabalho e buscando emagrecimento, e depois eu vou para o trabalho intervalado. E aí eu posso pensar no meu quarto meso de treinamento, olha só, quarto meso, fechando 4 mesociclos dentro do macro, aonde eu vou entrar com um trabalho intervalado de alta intensidade com esse cara. Eu pretendo lá no final do ano, então, entrar com um HIIT com ele, um High Intensity Interval Training. E aqui, talvez eu faça HIIT em corda naval, talvez eu concilie o treinamento intervalado em alta intensidade com escadaria, com deslocamento, ou seja, eu vou buscar a experiência de treinamento desse cara no voleibol para trazer algumas estratégias diferentes de treinamento. Eu não vou ficar fazendo HIIT só na esteira, posso até fazer. Então eu vou lá no quarto meso, a partir de ter transcorrido 3 meses de treinamento, conhecer o cara, entender o Paulão e ver aqui o que seria mais interessante eu colocar de treinamento para esse cara. E eu estou o tempo todo, ao longo de todo o macrociclo, buscando treinamento que dê a adesão dele para o treino e organizando uma carga de treinamento aqui, outra carga de treinamento aqui, outra aqui, outra aqui. Então vamos lá, ó. Eu já comecei a entender como é que eu faria o trabalho aeróbio com ele. E aqui, João, nesse primeiro mês, o trabalho aeróbio seria, por exemplo, numa sessão de 60 minutos, 10 minutos em esteira. Por que 10 minutos em esteira? Porque eu quero conhecer o cara nesse primeiro mês aqui, de fevereiro a abril. Eu quero botar um cardiofrequencímetro, ver a resposta cardíaca, se ele hiperventila, se ele tem técnica para corrida, que deve ter, só que voleibol não são atletas de corrida, né? A galera do voleibol não é de correr. Então, eu vou fazer um trabalho bem básico na esteira, porque o objetivo maior é a base muscular. E essa base muscular aqui, ó, nesse primeiro meso, TRP. Treinamento resistido com peso, musculação. Aqui eu vou trabalhar legal, conciliado com a flexibilidade dele no final de treino. Vai ter TRP aqui? Vai ter. Só que aqui vai ser uma quantidade menor, vou selecionar grandes grupos musculares, não vou detalhar tanto, porque o objetivo desse primeiro macro de treinamento, vejam bem, ó, alguma resposta de massa muscular ele vai ter, certamente, se fizer uma dieta legal. Mas o meu objetivo maior é esse, e o meu objetivo maior é esse, ó, banco de Wells, melhorar a flexibilidade dele, já que ele não apresentou nenhuma outra situação. Então eu tenho agora aqui a ideia, galera, e vejam bem, ó, de um macrociclo anual, fevereiro, fechando a nossa videoaula, hein? De fevereiro a dezembro, e nesse macrociclo eu trabalhei com 4 mesociclos de treino. Nesses mesociclos de treino, eu trabalho com conteúdos de treinamento, ó, conteúdos de treinamento, flexibilidade, vou ter que trabalhar aqui, né, como eu comentei para vocês, conteúdos de treinamento específico, objetivando a ideia, a lógica de treinamento nesse meso, fevereiro, abril. De abril a julho, eu vou entrar com trabalhos de treinamento aeróbio mais longos, potencializar o condicionamento aeróbio desse cliente, contínuo, porque eu ainda vejo que atleta de voleibol não são atletas de corrida, se vocês observarem bem, são os caras que saltam muito, treinam muito pliometria, agilidade. Então, tendo esse cuidado, meu primeiro planejamento, cara, eu vou entrar com um trabalho contínuo, posso até agredir bem ele, dependendo da resposta, ir para percentuais de esforço aeróbicos até elevados aqui, mas o trabalho intervalado que ele deve curtir mais, eu vou entrar depois de julho para dar uma boa base, tanto muscular quanto aeróbia, aí eu entro com o trabalho intervalado. E o HIIT eu vou jogar lá para o final do ano. E o trabalho de força, ele vai compor, esse trabalho de força vai compor o segundo meso, vai compor o terceiro meso e vai compor o quarto meso, só que ele não é o objetivo maior. Então eu vou diminuir o número de exercícios por grupo muscular, vou priorizar exercícios de multiarticulares para colocar aqui. E isso já visando uma melhora, mesmo que pequena, na massa muscular, mas principalmente potencializando gasto calórico durante as sessões e pós-sessão de treinamento também, criando todo um cenário fisiológico de treino que venha contabilizar gasto calórico para ele durante o treino, pós-treino, isso vai melhorando as condições fisiológicas dele de competência para consumir mais ácido graxo, por exemplo, tanto durante o treino do que no pós-treino, e isso levar a uma melhora do emagrecimento dele. João, e onde é que ficaria, para a gente fechar definitivamente a videoaula, o aumento da massa muscular? Bom, a massa muscular está 40%, ele não colocou como um objetivo de treino,
demora-se mais para obter a massa muscular. Essa proposta lógica dos mesociclos pode melhorar um pouco a massa muscular dele, mas eu vou verificar no final desse primeiro macrociclo como é que ele está agora, a massa muscular, percentual de gordura, e vou conversar com esse cara. Claro que eu vou conversar ao longo do macro todo, mas aqui eu vou conversar a proposta para o segundo macrociclo de 2023. Aí eu tenho um segundo macrociclo a fazer com ele em 2023, que pode ser que o objetivo maior seja o aumento da massa muscular. Aí vamos conversar com o cara, vamos ver como é que ele respondeu. Talvez ele responda muito bem ao desenvolvimento da massa muscular. Com esse trabalho de TRP ele já tem algum ganho legal que, como ele disse, não é o objetivo maior, mas se melhorar um pouquinho a estética tá legal. Talvez já seja suficiente, talvez não. Então aqui, no final de dezembro, no final do macrociclo, ponto de interrogação para pensar o próximo macrociclo. A ideia da videoaula de hoje não foi definir os microciclos, depois nós podemos definir os microciclos para vocês terem ideia, mas é a partir do macro eu estabelecer o raciocínio dos mesos e a partir dos mesos, próxima videoaula, como é que eu raciocino os microciclos de treinamento. Como é que eu vou pensar a partir desses mesos aqui diferenciados, mas com uma lógica de continuidade, como é que eu vou pensar os microciclos de treinamento desse cara? Fica para a próxima videoaula. Essa já ficou longa, mas ficou uma enxurrada de conteúdo e o objetivo maior nosso foi fazer vocês entenderem qual é a ideia, a lógica de mesociclos de treinamento. No próximo, imperdível. Como é que eu vou organizar dentro desse cenário os microciclos, pensar, raciocinar? Galera, olha só. Acredito que vocês entenderam a lógica do processo. Se não entenderam, vamos discutir aqui nos comentários, né, essa lógica do processo. Mas aqui nós estamos dando uma base para vocês entenderem a lógica. Vocês gostariam de aprofundar no processo de periodização, que gostariam de entender mais a fundo? Nós temos um curso aqui no Treino em Foco, que é bem legal, sobre prescrição e periodização de treinamento, aonde nós aprofundamos essa discussão aqui. Essa discussão é uma base que eu acredito que já vai ajudar muito vocês a raciocinar, pensar periodização. Mas quer aprender mais, quer aprofundar, quer entender melhor o processo? Tem esse curso, 40 horas, 40 horas, né, Jefferson? 40 horas de conteúdo. 40 horas de conteúdo online, 40 horas de conteúdo online é coisa, galera. E tem abordagem prática, e tem abordagem teórica, e tem abordagem conceitual. Vocês vão ver também colocando determinadas valências na prática, medindo, monitorando para ajustar as cargas. Foi o que eu falei, é carga de treinamento na linha do tempo, e nesse curso nós detalhamos, aprofundamos isso. Vem falar conosco, fala conosco aí, que eu tenho certeza que esse curso vai dar um upgrade aí no raciocínio de vocês e obviamente na prescrição. Valeu?